Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é Em Busca do Futuro. Empreendedorismo e emprego no Brasil. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando que a gente tem uma lista de transmissão no Zap Zap com todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Entra lá e não perde nada. O QR Code está aparecendo aqui na tela do vídeo e o link também está na descrição do vídeo. Camarada, vamos lá. Eu venho debatendo muito no meu canal, nas entrevistas e por aí vai, um balanço desses quase 40 anos já de Nova República, né, de volta da democracia burguesa, porque eu acho que é fundamental para entender a derrota estratégica que nesse momento vive a classe trabalhadora e como dar respostas a ela, a gente sair do superficial, só do eleitoral, né? Muita gente gosta, não, é o Zap Zap, é a fake news, é a mamadeira de piroca, é que a esquerda comunica mal, é porque a direita sabe usar melhor a internet. Todos esses elementos, boa parte deles, são verdadeiros, mas eles não pegam as determinações mais profundas, mais estruturais, de longa duração histórica, que refletem os caminhos e descaminhos da esquerda brasileira e como a gente chegou na situação que a gente está agora. Uma das coisas que eu venho debatendo muito com vocês é a dimensão econômica, o significado do neoliberalismo nas últimas décadas no Brasil e como a classe trabalhadora, de maneira às vezes confusa, às vezes contraditória, racionaliza essa realidade e dá respostas a ela. Vamos começar fazendo um debate estrutural de longo prazo. Veja, a economia brasileira, durante boa parte do século XX, vamos fazer uma periodização a partir de 1930, né? Quando começa um período de modernização conservadora significativo no Brasil, ampliando a urbanização e a industrialização. De 1930 até o começo dos anos 2000, o Brasil, se a gente fosse fazer uma separação mais ou menos vulgar, quase que simplista, mas didática, só para a gente visualizar. A gente poderia dizer que tinha três estruturas básicas de empregabilidade no Brasil. Primeiro, uma situação do emprego no campo, né, do proletariado agrícola, dos poceiros, dos sem terras, e por aí vai, que grosso modo viviam em situação de semi-servidão, descobertos da CLT, da legislação trabalhista, impossibilitados de organizar em sindicatos, sujeitos à coação extraeconômica, que é uma forma chique, teórica de dizer basicamente o seguinte: o latifundiário, o grande proprietário de terra, o seringueiro, né, o dono do seringal, o dono da plantação de cacau, o dono da plantação de cana, estava ali com seus capangas armados, mandava na prefeitura, mandava na Câmara dos Vereadores, mandava num delegado local, mandava no judiciário local e matava mesmo e nada acontecia, feijoada. Não muito diferente, inclusive, do que acontece hoje, né, só que com aspectos mais modernos. Então, boa parte da classe trabalhadora no século XX viu como possibilidade de fugir dessa situação a migração do campo para a cidade. Considerando, inclusive, que a reforma agrária no século XX foi derrotada, né, particularmente no golpe empresarial militar de 64, é muito difícil mesmo você não ter um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um avô, uma avó que não saiu do campo, que cortava cana, que estava na plantação de café, estava na plantação de cacau, na plantação de algodão, que estava no seringal e por aí vai, e migrou para a cidade atrás de uma vida melhor, né? Principalmente para o sudeste brasileiro, com destaque para São Paulo, mas não só, migrações internas também. Então, minha família, por exemplo, vem da zona rural do Cabo Santo Agostinho, que todo mundo trabalhava no corte de cana. E os filhos, né, da minha avó e do meu avô saíram migrando para Recife, para a capital, para tentar uma vida melhor. As mulheres foram basicamente todas para serviços domésticos, né? Os homens foram para construção civil e serviços simples, de baixa complexidade, ser porteiro, ser servente, ser vigilante, ser auxiliar de pedreiro e por aí vai. Então, essa é uma primeira grande macro-realidade, né? A realidade do campo. Uma segunda diz respeito ao próprio processo de industrialização dependente e periférica que o Brasil viveu no século XX, né? Então, milhões de trabalhadores brasileiros conseguiram, durante o século XX, um emprego industrial
em que tinha problemas, um padrão de superexploração da força de trabalho, mas vis-à-vis a realidade do campo brasileiro, né, isso era uma melhora das condições de vida, uma mobilidade horizontal. Você saía da condição de trabalhador agrícola, de trabalhador rural, para a condição de trabalhador urbano industrial, e aí, mesmo com todos os problemas, você tinha um saláriozinho melhor, expectativa de vida melhor, acesso a serviços melhor, capacidade de consumo melhor e por aí vai. Então, por exemplo, eu já contei essa história aqui no meu canal, mas eu acho que é bem ilustrativa. Quando era governo FHC, e minha mãe ficou desempregada e tal, a gente, na prática, passou fome, né? A gente foi pegar o clássico debate ali do Josué de Castro, de fome endêmica e fome epidêmica, a gente estava numa situação de fome endêmica. A gente passou meses em que, grosso modo, a gente comia, eu e minha irmã, banana com leite amassado manhã, tarde e noite. Assim, ó, manhã, tarde e noite, e é isso. Era só eu, minha irmã e minha mãe. Minha mãe não tinha dinheiro, estava desempregada, estava tentando fazer um bico aqui, outro bico ali. Era banana com leite manhã, tarde e noite. A gente não morreu de inanição, a gente não ficou esquelético, magro, só que isso é uma situação de fome, né, gente? Evidentemente isso não é uma alimentação saudável, isso não faz bem e por aí vai. Você consome as calorias básicas, mas é um consumo de calorias que é negativo, que não é saudável, que não possibilita, no caso de crianças, como era o caso da gente, desenvolvimento físico, cognitivo e por aí vai. Mas mesmo assim, aquela situação de fome na favela da Borborema, que a gente morava ali no finalzinho dos anos 90, era muito melhor que a situação de fome que minha mãe passou quando ela era criança no corte da cana-de-açúcar, em que, literalmente, sem exagero, não tinha nada para comer. Mas é nada. E assim, gente, é nada. É assim, não tinha caloria para consumir. Então, minha mãe, por exemplo, quando ela era criança, ela já comeu muito rama de batata, que é uma planta, né? Uma folha. E aí pegava ela, fervia na água, fazia uma espécie de pirão e era isso. Era o que tinha para comer, para não morrer de fome de inanição. Então a gente nunca teve riscos de morrer de fome de inanição. Minha mãe sim. Inclusive, como é clássico do ambiente rural brasileiro durante boa parte do século XX, né, minha avó teve uma porrada de filhos, praticamente metade morreu. E aí morreu de fome, de desnutrição, de falta de acesso médico e tal. Então, assim, esse trabalhador rural, ele tinha uma condição melhor vis-à-vis o trabalhador no campo, né? Inclusive, a possibilidade de progressão social durante o século XX, grosso modo, para a classe trabalhadora era isso: sair do campo, ir para a cidade e conseguir emprego na indústria. É claro que isso tem desigualdades regionais importantes no Brasil. Então, trabalhar numa multinacional do ABC Paulista ou trabalhar numa fábrica de tecidos em Paulista, aqui na região metropolitana de Recife, não era a mesma coisa, né? Vamos lá. Vamos lá. Assim como trabalhar num polo de Camaçari, na Bahia, ou trabalhar numa indústria leve, sei lá, do Maranhão, não era a mesma coisa, né? Em termos de possibilidade de salário, condições de trabalho e por aí vai. Mas estava ali colocada essa possibilidade. Inclusive, o próprio Lula é um símbolo quase que por excelência disso, né? Um cara que sai do agreste pernambucano, de Garanhuns, vai para São Paulo, consegue um emprego naquele polo industrial do ABC Paulista. A partir desse emprego ele consegue prosperar de vida, consegue ter uma casa, consegue ter um carrinho, consegue criar os filhos, consegue comer, consegue ter roupa, consegue ter eletrodoméstico e por aí vai. Coisa que provavelmente, se ele ficasse no agreste pernambucano, não aconteceria. Ele provavelmente seria um agricultor que teria uma expectativa de vida mais ou menos de 45 a 50 anos e morreria na miséria, né? Assim, estatisticamente, esse era o mais provável. Mas, ao lado desse crescimento urbano-industrial, você também tinha uma parcela significativa da classe trabalhadora que nunca conseguiu ser incluída nesse crescimento. E aí, esta parcela da classe trabalhadora tem, inclusive, um corte racial muito significativo. E aí vem para um debate que, no capitalismo, de maneira geral, você sempre precisa de um exército industrial de reserva ou uma superpopulação relativa. Então, o capitalismo, ele tendencialmente, do ponto de vista de uma longa duração histórica, ele vai sempre precisar de uma taxa de desemprego para forçar os salários para baixo e para disciplinar a classe trabalhadora no âmbito da fábrica e no âmbito da empresa. Porém, contudo, todavia, pelas características próprias do capitalismo dependente brasileiro, essa taxa
de desemprego, né? Esse exército industrial de reserva, essa superpopulação relativa, no Brasil, historicamente, sempre foi muito maior vis-à-vis do que a mesma taxa nos países centrais do sistema capitalista, né? Do que na França, do que na Inglaterra, na Holanda, no Japão, nos Estados Unidos e por aí vai. E nas características brasileiras, essa superpopulação relativa tem um corte racial muito claro, né? Aliás, é muito escuro, diga-se de passagem. Essa superpopulação relativa é majoritariamente a população negra e parda, né? População que, inclusive, no século XX se chamava de mulatos e por aí vai. Então, repare, uma parte da classe trabalhadora sempre sonhou em ter um emprego industrial e, no geral, nunca conseguiu e, ao mesmo tempo, sempre se virou, né? Sempre tentou a sobrevivência fazendo bico, aprendendo desde sempre. Por exemplo, se for homem, aprendendo desde cedo a fazer serviço de pedreiro, a fazer serviço de encanador, a fazer serviço de marcenaria, a fazer serviço de eletricista, e fazendo bico, e se virando, e pegando uma oi aqui. Oi é como a gente chama aqui em Recife, vamos, gente? Pegando uma oi aqui, outra oi ali, por aí vai. Já se for mulher, aprende muito cedo a costurar, limpar, passar, cozinhar, e aí lava a roupa para fora, e limpa a casa de família, como o povo chama, e faz costura para fora, e faz conserto de roupa. Todo mundo que viveu em favela sempre viu isso, assim. Uma espécie de uma subeconomia, uma economia baixa, em que as pessoas se viram para sobreviver, passam por várias situações de desemprego e dão seus corre, e dá seus pulos, e pá, e é flanelinha, e é ambulante, e é vendedor, e faz concerto, e não sei o que, e aprende as coisas na tora, e por aí vai. Então, veja, sempre esteve no âmbito da classe trabalhadora brasileira a ideia de que, bicho, eu me viro, eu faço as coisas, eu faço meus corre, eu tento sobreviver, inclusive tenta sobreviver, porque do ponto de vista estrutural, a economia não dava nenhum sinal que iria incluir nesse emprego industrial a maioria da classe trabalhadora. Isso nunca esteve em perspectiva durante o século XX. E também pelo fato de que essa parcela, essa franja marginal, como o Clóvis Moura chama da classe trabalhadora, essa superpopulação relativa majorada, ela sempre foi sujeita a inúmeras humilhações, né? E aí vem todo um debate sobre o processo de formação histórica do capitalismo brasileiro. A gente tem um capitalismo que se forma a partir de um modo de produção escravagista colonial, em que a desvalorização do trabalho manual, a desumanização da população não branca é um componente fundamental da estruturação desse mercado de trabalho. O que é que significa isso em bom português? Meu amigo, se você é um trabalhador braçal, sem muita formação, a chance de você ter 1 milhão de experiências de humilhação no trabalho, de desdém, de deboche, de coisa traumatizante é gigantesca. Se você é uma mulher, e particularmente uma mulher negra, a chance de você, além da humilhação, além do ataque à sua dignidade e tal, a chance de você ter inúmeros casos de assédio sexual, de tentativa de estupro, até inclusive de violência sexual, é gigantesco, assim, sabe? Então, eu lembro, bicho, e aí é curioso, né, quando a gente ganha uma formação teórica sobre as coisas. Eu lembro eu pequeno e tal, quando minha mãe trabalhava em casa de família, eu lembro minha mãe contando vários casos de que, por exemplo, a patroa não deixava ela comer. Então era isso, minha mãe levava, por exemplo, um biscoito na bolsa e comia o biscoito escondido, comia o biscoito no banheiro, porque não podia comer, sabe? A comida da patroa. Então minha mãe não podia tomar, por exemplo, água mineral, tinha que tomar água da torneira. Tinha vários aspectos que você puxa pela memória, você lembra, você pensa assim, meu irmão, minha mãe é uma heroína, porque ela comeu o pão que o diabo amassou. Imagina, você tá trabalhando 8, 10 horas e a pessoa que você está trabalhando na casa dela, ela diz que você não pode comer a comida que você está preparando, percebe? E você não pode tomar água mineral. E aí, sem falar de grito, sem falar de xingamento, sem falar de mala educação, sem falar, inclusive, de casos de assédio. Minha mãe já trocou de casa de família, deixou de trabalhar porque o patrão ficava assediando. Eu lembro de tudo isso. Então, você veja, no século XX, sempre esteve ali uma concepção, um caldo de cultura, uma história, uma subjetividade que era, meu irmão, não quero ter patrão,
eu me viro e tal, e por aí vai, porque é uma merda trabalhar pros outros é uma merda, que é muita humilhação e tal. E aí a gente nunca conseguiu, no século XX, transformar estruturalmente esse mercado de trabalho. A gente nunca conseguiu, por exemplo, quebrar esse estigma moral, histórico-moral negativo sobre o trabalho braçal e particularmente sobre a população não branca, né? A população trabalhadora não branca. Então sempre esteve ali esse ideal de não trabalhar para os outros, de se virar, de abrir seu comércio. É curioso, quando você cresce escutando rap, você já ouviu várias vezes músicas do Racionais, em músicas do Facção Central, em músicas do 59E, em músicas do Dexter, do GOG, a galera falando que tinha um sonho de abrir um bar, que tinha um sonho de abrir um comércio, que tinha um sonho de abrir uma mercearia, que tinha um sonho de abrir uma oficina de carro, que é o jeito de não ser humilhado, que é o jeito de não trabalhar para os outros, que é o jeito de conseguir sobreviver. Ao mesmo tempo, dentro desse processo, ainda tinha uma certa, por assim dizer, perspectiva de futuro na ideia de que, arrumar um emprego bom, um emprego numa fábrica, fazer um curso. Então, por exemplo, minha mãe cresceu com essa ideia e passou pra gente que vocês precisam terminar o ensino médio. Minha mãe não terminou, né? Fez só até o fundamental. Porque terminar o ensino médio é terminar os estudos, e aí, terminando o estudo, você faz um curso de quê? Um curso de informática, computação, que chamava na época, né? Faz um curso de computação, faz um curso de secretária, faz um curso de soldador e você vai conseguir um emprego bom. Isso que minha mãe ensinou pra mim, pra minha irmã. Então minha irmã, quando tava no segundo ano do ensino médio, foi fazer aqueles cursinhos da Microlins, né? Eu fui fazer também. Eu fiz aquele curso de design gráfico da Saga, né? Que era caro que só a porra. Aprendi, caralho, não sei mexer nem no Python. Mas enfim, eu fiz, tá ligado? Que era isso. E isso reflete aquele sonho, aquela perspectiva de mudar de vida que tava ali colocado no período desenvolvimentista, né? Que é isso, bicho. Se você conseguir terminar o ensino médio, fazer um cursinho, um curso técnico, um curso preparatório, ter uma mínima qualificação, você vai conseguir um emprego numa empresa, numa indústria, você vai ganhar um salário maior vis-à-vis o grosso dessa população, né, em trabalhos mais precários, em trabalhos manuais, em trabalhos sem carteira assinada, afora, né, a própria pressão para ter carteira assinada, porque isso era um elemento de dignidade e cidadania. Vamos lembrar que até a Constituição de 88, né, só acessava serviço de saúde quem tinha carteira assinada, né, e vamos lembrar, por exemplo, coisas básicas como no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Recife, em Salvador, em várias capitais, tem carteira assinada não, é vagabundo. Então vai ser assassinado pela polícia, vai ser espancado, vai ser preso, e é isso. O pressuposto é, se não tem carteira assinada, é bandido. Pode esculachar, percebe? E a gente sabe, inclusive, historicamente no século XX, quem é que não tinha carteira assinada, né? Qual é a cor dessas pessoas que majoritariamente não tinham carteira assinada. O fato concreto é que quando vem a virada do século XX para o século XXI, né, no período neoliberal, aquele sonho do trabalho industrial, do trabalho que paga o melhor salário, do trabalho que dá uma condição melhor de consumo, da ideia de progredir na indústria, de ser um torneiro mecânico, de ser um soldador, de ser um maquinista, de trabalhar na linha de montagem, isso vai sumindo, né, gente? Porque a economia brasileira passa por uma desindustrialização gigantesca, a complexidade produtiva da economia vai para o buraco, e como eu estou debatendo há muito tempo com vocês aqui no canal, a economia brasileira deixa de criar em massa empregos que pagam mais de 4 salários mínimos, né? Então, assim, a classe trabalhadora, desde o fim da ditadura empresarial militar, ela oscila entre períodos de altíssimo desemprego ou períodos de geração de emprego com salário baixo. Geração de emprego abaixo de 2 salários mínimos, né? Geração de emprego ruim. E aí vem, inclusive, emprego terceirizado em massa, né? Um dado que eu sempre cito, e é importante sempre citar. Quando Lula assume a presidência, o Brasil tinha 1 milhão de trabalhadores terceirizados. Quando Dilma é derrubada, em 2016, o Brasil tinha 10 milhões de trabalhadores terceirizados. Então, o governo petista, por exemplo, criou muito emprego, agora criou muito emprego ruim, emprego precário, emprego que paga basicamente 1 salário mínimo, no máximo 2 salários mínimos. Então some do horizonte da classe trabalhadora o sonho, né, que estava mais próximo de conseguir um emprego bom, um emprego industrial, porque isso vai sendo dizimado, né? Uma desindustrialização em massa. E aí, o que é que vira a estrutura de emprego no Brasil? A estrutura de emprego no Brasil vira, tendencialmente, estatisticamente falando, o que é um emprego no Brasil? É você sair de um emprego ruim, merda, que paga 1 salário mínimo, para outro emprego ruim, merda, que paga 1 salário mínimo,
e que está inscrito lá um processo de humilhação muito grande, um processo de desgaste, de adoecimento mental, de adoecimento físico, de grito, de meta, de coisa escrota. Eu já contei isso várias vezes aqui no canal, que é, bicho, eu virei comunista quando eu trabalhava numa escola privada aqui de Recife. Era meu zelador barra faz tudo, né? E aí eu tava com 18 anos de idade, comecei a trabalhar com 13 anos, então passei a minha vida toda achando que quando eu arrumasse um emprego com carteira assinada, eu estaria no paraíso, né? Que é isso, eu me fudia, trabalhava com sua porra, ganhava um dinheiro que não dava pra nada, uma mixaria, uma merreca, mas quando eu assinasse a carteira, aí sim, porra, aí eu teria férias, 13º, seguro-desemprego, seria um emprego dos meus sonhos. Só que a minha patroa, na época, era sádica, né? Nazistoide. E aí, se pá, inclusive, eu devo a ela o fato de eu ter virado comunista, viu? Porque assim, e aí eu já contei isso 1 milhão de vezes aqui no canal, mas pra quem é novo aqui no canal, meu irmão, eu lembro de um dia, toda quarta ou terça-feira, alguma coisa assim, tinha jogo das mulheres, né? Na quadra da escola à noite. E aí eu ficava responsável por varrer a quadra. Eu tava lá, varrendo a quadra e tal, não sei o quê. Aí chega ela, eu não sei nem se ela tá viva, inclusive, né? Enfim, vou me abster de comentário pra não ser processado. Aí chega ela, Dona Elimar. Chega assim, pá, e aí vai e faz. Jones, tá fazendo o quê? Eu, não, Dona Elimar, tô aqui varrendo a quadra. Fez, tá suja ainda. Eu fiz, onde é, Dona Elimar, que tá suja? Ela tava comendo um bagulhozinho assim de cookie, um pedacinho de cookie. Ela vai, tira o último cookie e joga no chão, assim, pá, o saco. Aqui, limpa aqui. Tipo, tá ligado? E aí, meu irmão, isso, velho, não sei aqui quem já trabalhou, quem já teve patrão, mas assim, gente, é indescritível a sensação que você tem em situações como essa, de humilhação, velho. Tipo, eu tive vontade de estourar a vassoura na cabeça dela, ó, estourar a cabeça dela na vassoura. Dava no mesmo, né? A dialética. Enfim, teve outro episódio que eu tava querendo fazer já vestibular, né? Aí fui na recepção da escola que tinha pré-vestibular e perguntei à secretária, na época que trabalhava lá, Sueli, que era muito legal comigo, inclusive, cabelo vermelho, Sueli, gente boa, saudade de Sueli. Eu perguntei, Sueli, quanto é o pré-vestibular aqui? Eu tô querendo fazer vestibular e tal, vou começar a estudar. Aí, eu não sei como, não sei se foi Sueli que falou, que se foi Sueli que falou, eu tiro gente boa. Mas ela chega, enfim, a dona da escola soube que eu queria fazer pré-vestibular e que eu perguntei quanto é que era o pré-vestibular dela. Tava lá, varrendo o pátio, não sei o quê. Aí ela chega assim, ô Jones, opa, dona Limar, soube que você tá querendo fazer pré-vestibular? Eu falei, dona Limar, o meu amigo Júlio tá estudando e a gente anda muito juntos, eu vou começar a estudar também porque eu quero fazer e tal. Ela vira pra mim com a cara de deboche, com a cara de desdém e falou assim, vem cá, você acha que você passa, é? Meu irmão, eu só consegui baixar a cabeça e não disse nada, assim. É isso, baixei a cabeça e continuei varrendo. Uma vontade de chorar da porra, tá ligado? Tipo assim, sabe? Então, bicho, veja, a partir do momento que sai do horizonte a possibilidade de um emprego melhor, um emprego mais qualificado, e que tinha sindicatos, né, funcionando, sindicatos que tinham capacidade de mobilização, capacidade de pressão, que você tinha uma mediação ali coletiva para enfrentar aspectos não só da exploração econômica em termos de carga horária, em termos de metas, em termos de salário, mas até em termos de ambiente de trabalho, né, de combater essas humilhações, esses assédios morais e tal. Quando isso sai de cena, veja o que é que sobra para a classe trabalhadora. Percebe? A gente precisa pensar que a classe trabalhadora brasileira, ela não é bicho. Tem gente progressista de esquerda que acha que a classe trabalhadora é bicho, é animal, né, que tá comendo, cala a boca, fecha o cu e não reclama. É isso. Viu? Então tem gente que não aceita de jeito nenhum, por exemplo, que um trabalhador que melhorou um pouquinho o salário, ou que melhorou um pouquinho a empregabilidade durante o governo Lula tenha queixa. Não pode ter queixa. Tá comendo 3 vezes por dia, arroz, feijão e ovo, cala a boca. Não reclame de nada, né? E não entende que o ambiente de trabalho no Brasil é muito ruim. Não entende as humilhações diárias no processo de trabalho, não entende os processos de intensificação de produtividade, de meta, de adoecimento mental, de humilhação, não consegue entender o quanto é adoecedor, o quanto é desumanizante, por exemplo, para uma pessoa que trabalha no telemarketing, as metas que são ali colocadas, o ritmo de trabalho, a pessoa não conseguir ir num banheiro, pô. Todo mundo que vai trabalhar no telemarketing sai com problema nos rins. Tá ligado? Porque passa muito tempo sem fazer xixi. Ou então sai com um problema nas cordas vocais, e no rim também, porque passa muito tempo sem problema no rim, problema na bexiga, porque passa muito tempo sem beber água.
sabe? Gente que vai trabalhar em serviços, em shopping, não sei o quê, e sai com a perna cheia de varizes, e sai com problema na coluna porque passa muito tempo em pé, porque não consegue sentar. Então passa 8, 9 horas seguidas em pé. Enfim, o que se entende como esquerda, ela assimilou um discurso meramente eleitoral. E qual é a essência do discurso eleitoral? É vomitar estatística para conseguir o eleitor, né? Então, melhorei o IDEB, investir não sei mais quanto, construir mais 2 novos hospitais, construir 4 novas UPAs, criei 12% mais de emprego, cresceu X% o IDH na região, e não sei o quê. Ela trabalha com estatística, com a mobilização da ideia, porque ela não tem perspectiva de projeto de resolução estrutural, perspectiva de projeto de país, que enfrente, né, o poder da classe dominante, que enfrente as estruturas de dominação capitalistas e dependentes que estão colocadas para o país. Então ela trabalha com um termo que eu acho ótimo, que quem eu usava era o finado Plínio de Arruda Sampaio, que é o melhorismo. Tudo dela é um melhorismo. Não, melhorei aqui o saneamento básico, melhorei um pouquinho a saúde, melhorei um pouquinho a educação, melhorei um pouquinho o transporte, melhorei um pouquinho o emprego, melhorei um pouquinho. Vai ver, nem melhorou, né? Porque tem um bocado de maquiagem contábil também. Mas é isso, sabe? Então, são 40 anos desse melhorismo e que as pessoas vão percebendo que certas coisas vão se esvaindo no ar. Então, por exemplo, hoje, aquela ilusão que minha mãe tinha e passou pra gente nos anos 90, que é, se você terminar o ensino médio e fazer um curso técnico ou fazer um curso de computação, um curso de secretariado, você vai ter um emprego bom. O que é um emprego bom pra minha mãe? Um emprego que pagasse 2 salários mínimos e meio, até 3 salários mínimos. Isso acabou. Até faculdade, né, gente? Faculdade, mestrado, doutorado, acabou. Foi lá, foi com Deus. Foi com Deus. E há uma tendência de que aquela humilhação característica que boa parte da classe trabalhadora sempre viveu no século XX, isso se ampliou para os trabalhos mais complexos da classe trabalhadora e para os trabalhos intelectuais da classe média, né? Então, assim, o que um trabalhador, uma trabalhadora manual, né, braçal, sempre viveu no século XX, com formas diferentes, hoje em dia, um arquiteto, um advogado, uma fisioterapeuta, um terapeuta educacional, um professor de educação física, também vive. Então, assim, eu conheço, por exemplo, um amigo meu, que ele é personal trainer, recém-formado e tal, não tem ainda público, mas assim, ele trabalha em 2 academias e, por exemplo, junta os 2 empregos em academias e não dá R$2.000, sabe? E aí, quando você vai olhar a hora trabalhada, ele trabalha em média 11, 12 horas por dia. E aí ele tava me falando, eu falei, Jânio, isso aí é muito comum. Normalmente as academias, elas estão fazendo isso agora, especialmente as academias de rede, também academias menores de bairro. Pega gente recém-formada, que não tem muita experiência, que não tem um público próprio, né, de personal trainer e tal, que não atua como profissional liberal, paga uma merreca, tipo assim, paga 1.000 conto para trabalhar 6, 5 horas por dia. E aí a pessoa, para conseguir um dinheirinho, faz 2, 3 academias por dia, em 3 horários diferentes, tá ligado? Então assim, isso se generalizou. E aí, qual é o X da questão? O que se chama majoritariamente de esquerda no Brasil parou de dialogar, primeiro, com esse sentimento de autonomia, com esse sentimento de dignidade. A nossa classe trabalhadora, gente, ela tem um sentimento de dignidade muito grande. Ela não reclama de trabalhar, ela reclama de ser humilhada. Ela reclama de ser explorada. Ser explorada no sentido de achar que o pagamento é injusto. Ela reclama de receber grito. Ela reclama de escrotice do patrão. Mas, grosso modo, o povo trabalhador brasileiro, ele tem uma paciência excessiva, né, pro absurdo, sabe? Ele, tendencialmente, é muito resiliente, é uma palavra péssima, mas resiliente ao absurdo. Só que essa classe trabalhadora não se enxerga no discurso majoritário da esquerda, porque esse discurso majoritário da esquerda não consegue dar respostas para ela no seu sentido de dignidade, né? Não consegue dar respostas, por exemplo, de, meu irmão, você está certo de não querer ser humilhado por patrão. Você está certo de não querer patrão. Você está certo de não querer ninguém mandando em você. Sabe? Tipo, esse sentido de dignidade, de autonomia, esse sentido de liberdade, que é muito forte. Então, ela não encontra respostas nisso. E, por outro lado, a maioria do que se entende como esquerda mente deliberadamente, dizendo que fez governos anti-neoliberais, faz governos que combatem o neoliberalismo, e naturaliza a ideia de que a economia brasileira passou a ser uma economia de serviços,
uma economia uberizada, uma economia do trabalho precário, como se fosse um processo natural da evolução tecnológica, da mudança tecnológica, desconsiderando que, enquanto o Brasil passava por um violento processo de desindustrialização, a China passava pelo maior processo de industrialização da história da humanidade. Os países do Sudeste Asiático passavam por um vigoroso processo de industrialização, né? Olha, por exemplo, o que é o Vietnã e a China nos últimos 30 anos. Então, assim, não tem nada natural no Brasil. Não é força da mudança tecnológica. É projeto político de classe, né? Da burguesia interna e do capital estrangeiro que não foi derrotado, não foi enfrentado, grosso modo, no Brasil, especialmente nos últimos 25 anos. Então, a gente perdeu perspectiva de apresentar, né, política econômica, apresentar proposta econômica que crie emprego bom, que crie emprego em massa, que crie emprego com dignidade, que crie emprego em que a pessoa não seja humilhada constantemente, tratado como, diria a famosa música, né, a carne mais barata do mercado, e ao mesmo tempo não dialoga com esse sentido de autonomia. Nunca fez nada para fortalecer esse sentido de autonomia e a proteção ao trabalho. Pelo contrário, né? Pelo contrário, o período petista no governo Lula 1, 2, Dilma 1, Dilma 2, fortaleceu terceirização, quarteirização, pejotização. Isso não sai em canto nenhum na mídia progressista, mas vocês terem uma ideia, os ministérios do governo Lula trabalham com pejotização, né? Então, assim, o próprio Ministério do Governo trabalha com trabalho precário, trabalho por contrato, trabalho pejotizado e tudo que você imaginar. Então, assim, se no próprio governo se faz isso, quanto mais a sociedade de maneira geral. Eu não vou dar detalhes aqui, porque, enfim, mas em algum momento eu vou parar para fazer uma análise de como é a estrutura de emprego, por exemplo, no Ministério da Saúde, no MEC, que vocês vão... Eu aposto que vão ficar chocados com o absurdo da coisa. Então veja, a dinâmica do empreendedorismo foi uma forma que a classe trabalhadora arrumou, reforçado pelo discurso ideológico da burguesia, reforçado por aparelhos ideológicos pela mídia burguesa, por muita propaganda na internet, por discursos eleitorais e por aí vai, de conseguir dar respostas a duas situações. Situação de que a perspectiva média do brasileiro é sair de um emprego ruim, que paga um salário mínimo, para outro emprego ruim, que paga outro salário mínimo, e a perspectiva de não ser humilhado pelo patrão, não sofrer humilhação e por aí vai, percebe? Então, o que a gente tem que formular? A gente tem que formular uma proposta de empreendedorismo popular, de empreendedorismo de esquerda? Eu sinceramente acho que não. Eu acho que isso é não entender que você joga num campo que é necessariamente desfavorável para qualquer projeto de esquerda. É isso. Você joga no campo que é contra nós. Qual é a questão, me parece? A questão é oferecer uma proposta de futuro imediata, e aí eu não estou falando só da Revolução Brasileira, não, que é uma estratégia, né, uma proposta de horizonte político de onde a gente quer chegar, mas imediatamente dar respostas às condições de trabalho, de emprego, de condições de dignidade da classe trabalhadora, do valor histórico-moral da classe trabalhadora e dar respostas também a essas pessoas que não querem emprego, no sentido de estar subordinada a um patrão. Percebe? Para mim, essas duas questões fundamentais é apresentar a perspectiva em massa de geração de emprego de qualidade, emprego bom, emprego que pague salários altos, emprego com um ambiente menos sujeito a assédio de todo tipo, a humilhação e por aí vai. Pensar a questão do mercado de trabalho pela estrutura desse mercado, pelo salário e pelas condições socioculturais que estão conformando esse mercado, né? E também dar respostas concretas às pessoas que querem trabalhar por conta própria e não estar numa estrutura de empregabilidade sem reforçar mentiras do empreendedorismo, como, por exemplo, dar microcrédito para as pessoas para elas abrir carroça de cachorro-quente, para abrir XY, que aí vai dar tudo certo e vai ficar tudo ótimo. Que não vai, né? Enfim, a boa parte desses microcréditos, eles, no final, não são negócios que prosperam. Eu acho que esse é o desafio. O desafio não é para o empreendedorismo popular, não é criar um discurso para o empreendedor, não é, inclusive, imaginar um empreendedor abstrato. Um empreendedor abstrato. Dado que a gente tem vários dados que mostram que tem, inclusive, um ciclo
que é esperado, inclusive, um ciclo na classe trabalhadora, que é assim, a pessoa entra na ideologia do empreendedorismo achando que a partir daí ela vai conseguir mudar de vida, ela vai conseguir ter uma renda melhor, ela vai conseguir ter autonomia, ela vai conseguir fazer seu horário de trabalho. E aí quando ela chega lá, ela vê que não é isso, ela vê que a vida continua merda, ela vê que ela tá ganhando pouco, aí ela quer voltar a ter carteira de trabalho. E aí saiu uma pesquisa recentemente mostrando que 70% dos autônomos querem ter carteira assinada. Querem ter, mas não vão ter. E os poucos que tiverem vão para um salário merda. E aí vai chegar um tempo que a pessoa vai querer sair de novo. Percebe? Então acaba com uma armadilha eterna. É um ciclo. Porra, arruma emprego. Empregar merda. Vou tentar num esquema de trabalho informal, de prestação de serviços. Vou usar a internet para tentar vender serviços, vender alguma mercadoria e por aí vai. Porra, deu errado, aí volta pro mercado de trabalho, emprego merda. Então, o X da questão é que, e aqui é a grande malícia, gente. Veja, o Lula, ele é um gênio na captação da percepção popular. E vocês querem que eu elogie o Lula? O Lula é um gênio nisso, sabe? O Lula ele consegue entender muito bem a subjetividade da classe trabalhadora, que a classe trabalhadora quer ter carro, quer ter casa, quer comer picanha, quer tomar cerveja, quer ter dignidade, que o pobre não quer ser pobre, tudo isso. Só que ao mesmo tempo que ele consegue formular um discurso que tem muito impacto na classe trabalhadora, que ele consegue dar respostas a isso, esse discurso não tem consequência prática no governo dele. Então ele vai cada vez mais perdendo eficácia, porque o Lula fala a mesma coisa há anos e as pessoas não vão vendo. O Pedro Maren lançou um texto recente que o título é "Para entender os jovens, convém lembrar que o tempo passa", em que o Pedro Maren faz um debate porque, por exemplo, para os jovens de hoje o discurso do Lula não faz muito efeito, né? Porque, por exemplo, há uma tendência dos jovens votarem na extrema-direita. Então acho que o grande desafio da gente é entender que essa febre do empreendedorismo não é porque em abstrato o mundo do trabalho mudou como se fosse obra de Deus, como se não tem o que fazer. Tecnologia. Não é tecnologia, não. São as relações de classe. É entender que essa febre do empreendedorismo, além da própria luta de classes, de que foi a burguesia, seus partidos políticos, seus intelectuais que conseguiram dar resposta, que conseguiram formar horizonte para a classe trabalhadora, isto é também uma resposta da classe trabalhadora à falência da promessa desenvolvimentista, em que no lugar não veio nada. Então acabou a promessa desenvolvimentista do emprego industrial melhor e no lugar não veio nada. E o Brasil está há 40 anos criando emprego ruim, emprego que paga mal, emprego com condições sociomorais cada vez piores, quando não está em um momento de altíssimo desemprego. Então, assim, o grande desafio é você entender que a classe trabalhadora, ela quer emprego bom e ela quer dignidade, do imediato. Emprego bom e dignidade. Na semana que vem, eu vou começar um debate com vocês sobre geração de emprego e como é possível fazer um debate sobre geração de emprego sem ser um debate eleitoreiro, né? Um debate de promessa eleitoral dentro do capitalismo, mas um debate sobre geração de empregos que seja focado em organizar a classe trabalhadora e agitar o conflito político contra a burguesia interna e contra o imperialismo, ao mesmo tempo que consegue dar resposta de futuro, de perspectiva de mudança de vida, conectando o movimento de radicalização da classe na perspectiva da Revolução Brasileira. Ou seja, como disputar a política econômica no sentido da Revolução Brasileira, mas não só dizendo que só quando começar a Revolução você vai sentir a diferença. É possível sentir a diferença agora. Semana que vem a gente começa esse debate, que eu acho que isso é fundamental. A nossa lógica não deve ser a lógica do empreendedorismo popular, empreendedorismo periférico, empreendedorismo negro. Sua lógica deve ser emprego bom, emprego para todos, com redução da jornada de trabalho e dignidade e respeito no espaço de trabalho. Vou desdobrar isso melhor durante esta semana no canal. Se você quiser se aprofundar nessa reflexão que a gente está apresentando aqui, quiser um material mais denso, mais teórico, eu recomendo muito os livros do Rui Mauro Marini, Subdesenvolvimento e Revolução, colocar na tela, Maxwell, A Dialética Radical do Brasil Negro, do Clóvis Moura, O Negro, do Bom Escravo ao Mau Cidadão, do Clóvis Moura também, e o livro A Teoria da Dependência, do Nacional Desenvolvimentismo ao Neoliberalismo, publicado pela editora FGV.
Esses livros conectados, eu acho que eles dão uma pista e, aliado a isso, junto a esses livros, assista um documentário que tem no YouTube, Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar. Acho que esse documentário é fundamental para entender o sentido de dignidade, entender o sentido de autonomia, entender como a classe trabalhadora ela aceita, neste momento, porque não tem alternativa melhor, trabalhar 12, 14 horas por dia desde que ela não tenha patrão, desde que ela não seja humilhada, desde que ela sinta a sua dignidade pessoal respeitada. Acho que é fundamental, a gente vai continuar e vai aprofundar este debate. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.